Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Iremos gravar aqui este vídeo, meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero neste momento agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, pedir a vocês que continuem assistindo os vídeos, que nós estamos postando aí. Tem vários vídeos e que você assista, dá um joinha, compartilhe os vídeos, nos ajude aí a estar levando esta mensagem o mais longe possível. Você que ainda não é inscrito, pedir a você que se inscreva, ative o sininho, assista os vídeos, dá o joinha e compartilhe, que desta forma nós estaremos levando a mensagem o mais longe possível. Eu vou orar neste momento, nós iremos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, onde não podemos, por precaução, cuidado, estamos anunciando a palavra de Deus, como eu sempre estive envolvido no evangelismo, rua, culto ar livre. A gente tem prazer em fazer esse trabalho, porém não podemos estar fazendo neste momento. Então vamos estar fazendo pela internet. Não podemos parar. A igreja não para. A igreja somos nós, A igreja sou eu, é você. Somos o templo e morada do Espírito Santo. Então não é porque não podemos nos reunir, embora agora ter voltado novamente, poder se reunir uma quantidade reduzida, mas ainda com todos os cuidados, não podemos parar. Temos que estar fazendo a obra de Deus. E em nome de Jesus vamos continuar. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por este dia. Por até aqui o Senhor ter nos sustentado, segurado em nossas mãos e nos dado força para estarmos caminhando. Deus querido, eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor, Deus, venha falar com os ouvintes, com aqueles que irão assistir este vídeo, com aqueles que irão ouvir, ó meu Deus, a tua palavra. Usa, Senhor, meu Deus, a minha vida, que o Espírito Santo venha usar, meu Deus, me inspirando, me ajudando neste momento de transmitir a tua santa e poderosa palavra. Fale aos corações, restaura a vida, restaura a família, acrescente a fé, Senhor, dos ouvintes, cura aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão presos, liberta, Senhor, meu Deus, aqueles que estão sendo oprimidos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo todo o mal sobre a vida dos ouvintes, daqueles que irão assistir este vídeo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo, Senhor, meu Deus, todo espírito maligno que tenha perturbado a vida daqueles que irão ouvir, ó Pai. E profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, papai, sobre a vida deles, a tua bênção, a bênção maior que é a bênção da salvação. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, guarde, Senhor, meu Deus, a cada um daqueles que estarão ouvindo esta palavra, livrando de todo mal, de toda seta maligna, deste vírus maldito, ó Pai, que tem assolado a terra. Em nome de Jesus eu lhe peço, meu Deus, dê vitória aos ouvintes, papai, e nos ajuda, Senhor, neste momento de estar transmitindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Iremos falar aqui um pouco a respeito de Paulo, Eu quero iniciar aqui fazendo a leitura no capítulo 15 e no versículo 36 em diante, que fala assim, a epígrafe da história aqui, o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, chamado Marcos. Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceu com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo
as igrejas. Eu quero só fazer um comentário aqui desse texto que eu li, porque o foco aqui do assunto de hoje é que não é fácil fazer a vontade de Deus. Porém, se perseverarmos em fazer aquilo que Deus mandou nos fazer, nós iremos, lá no final, cantar o hino da vitória e sair com a bênção na mão. Aqui nesse texto que eu li, teve um desentendimento, né? Vocês viram que eu li que Paulo teve um entendimento com Barnabé, que Barnabé queria levar Marcos. Eu não vou me deter tanto aqui, como eu disse para vocês, que o foco desse assunto de hoje, que é quando perseveramos em fazer a vontade de Deus, não é fácil, mas se perseverarmos, lá na frente iremos cantar o hino da vitória. Se nós lemos no capítulo 13, versículo 13 aqui, nós vamos ver que realmente Marcos, ele volta para trás. Aqui ele não acompanha Paulo e os demais. Ele volta. É no Atos capítulo 3, versículo 13. Aí alguns comentaristas fazem alguns comentários dos motivos que Marcos voltou para trás. E um dos motivos que eles falam que poderia ter sido o quê? A saudade da família. Porque Marcos era um jovem. João Marcos, que é Marcos, que eles dizem, os historiadores dizem que é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Entendeu? E lá na frente nós vamos ver Paulo também pedindo para que Marcos vá até ele, que Marcos seria muito útil para ele. Então ele teve aquele desentendimento ali, Barnabé sendo um homem sábio, que Barnabé foi o tutor de Paulo. Se nós lemos um pouco antes Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que foi Barnabé que foi a referência, foi aquela pessoa que indicou Paulo. Barnabé foi atrás de Paulo e levou Paulo lá para Jerusalém, junto com os apóstolos, todos com medo de Paulo. E Barnabé fala, não, esse homem aqui foi escolhido por Deus, Deus chamou ele para ser um instrumento na mão de Deus. Então Barnabé era um homem prudente e ele sabia que se ele deixasse abandonasse Marcos ali sozinho, fosse com Paulo naquele momento, Marcos poderia se desviar, Marcos poderia desanimar por ser um jovem. Então, por que no capítulo 13, versículo 13, fala que ele não quis ir junto com Paulo naquele momento? Um dos motivos era a saudade da família. Tem outros motivos, mas eu fico com esse, por ser um jovem. Então, por isso que Paulo não aceitou naquele momento, aqui em Atos 16, em Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, que fala que Paulo não concordou de João Marcos ir junto. Barnabé, sendo sábio, sabendo que poderia trazer consequências ruins para João Marcos, Barnabé falou, tudo bem então, Paulo, você segue o seu caminho e eu volto para Chipre com João Marcos. Eu volto com ele. E depois no final da história, se nós formos ver, Paulo ele pede a presença de João Marcos e fala que ele seria útil para ele. Naquele momento veio aquele entendimento. E ali, Barnabé e João Marcos voltam. Eles voltam para Chipre e Paulo segue a sua caminhada. Entendeu? Paulo segue a sua caminhada. Aí nós vemos que Paulo ele chega em Derbe e depois em Listra. E ali ele encontra um jovem chamado Timóteo. E ele gostou de Timóteo. Timóteo tinha uma boa referência. As pessoas da cidade ali, os conhecidos, os familiares de Timóteo, davam um bom testemunho de Timóteo. Paulo falou, você vai comigo, rapaz. Você quer ir comigo? Vamos embora. Só que, porém, Paulo teve que o quê? Que circuncidá-lo. Circuncidá-lo por motivo que ele ia encontrar alguns judeus que viviam naquela região. Pois todos sabiam que seu pai, que o pai de Timóteo era grego, nascido nas cidades por onde passavam, transmitiu a decisão tomada pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia mais. Então Paulo traz Timóteo consigo, faz esse procedimento de circuncidar para não ter problema com os demais judeus, com os religiosos, porque isso era problema com os religiosos.
Uns pregavam que se não tivesse a circuncisão não era salvo, mas na verdade não precisava disso. Não é o foco, mas... Aí Paulo, ele chega em Troade. Paulo, ele sai de Jerusalém e Antioquia da Síria é onde eles têm os entendimentos se você olhar no mapa aí da sua Bíblia, é onde Antioquia da Síria é onde ele tem um desentendimento com Barnabé em relação a Marcos, aquilo que eu já disse. Então, Paulo, ele continua a viagem, ele chegou em Derbe, em Listra, encontrou Timóteo, chamou Timóteo, convidou Timóteo, Timóteo aceitou o convite para estar fazendo a obra de Deus e foram. Só que é o seguinte, aqui na história não fala, mas em Tarsus, Paulo encontra Silas e chama Silas para fazer parte também da equipe evangelista, né? Equipe de evangelistas, entendeu? E Silas abraça a causa também e segue. Só que aí eles passam por Derbe, por Listra, aí em Icônio e Antioquia e chega em Troade. Eles chegam em Troade. Aí no versículo 6 do capítulo 16 fala assim: Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ele queria descer para a Ásia, só que o Espírito Santo de Deus falou assim: não. Quando chegaram à fronteira da Mícia, que fica próximo a Troade, tentaram entrar em Bitínia. Mas o Espírito Santo, quando eu falo Espírito de Jesus aqui, está falando do Espírito Santo. O Espírito de Jesus os impediu, no versículo 7, né? Ele queria ir para Bitínia. Ele queria subir Bitínia, né? Aí o Espírito Santo falou negativo. Não, o Espírito de Jesus, né? O Espírito Santo. Então, contornaram a Mícia, entendeu? Contornaram a Mícia, se você olhar no mapinha aí da sua Bíblia. Durante a noite, então contornaram a Mícia e desceram para Troade, isso, chegaram em Troade. Aí no versículo 9 do capítulo 16, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Então, por que eu fiz questão de ler aqui e de falar um pouco, né? E dizendo aqui a cidade que eles passaram, e no mapinha nós vemos aqui que aí depois de Troade, ele passa em Samotrácia, entendendo? Aí ele passa em Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia e chega em Tessalônica, e aonde nós vemos aqui que embora antes dele ir para Tessalônica, ele parou em Filipos. Por quê? Porque a vontade de Paulo era uma. A vontade de Paulo era ir por uma direção. E a vontade de Deus era para Paulo ir por outra direção. E como eu disse, não é fácil fazer a vontade de Deus. Porém, se Deus falou e nos direcionou em fazer a sua vontade, se nós nos esforçarmos, lá na frente nós iremos colher frutos, cantaremos o hino da vitória, iremos contemplar o agir de Deus através das nossas vidas e nós iremos nos alegrar. De início não vai ser fácil, a princípio não vai ser fácil, vamos passar por momentos de turbulência, momentos difíceis, mas perseverando. Vocês lembram, quando eu falo em fazer a vontade de Deus, quando recebemos uma orientação da parte de Deus, vocês lembram de Elias? No capítulo 17, Elias, ele chega e profetiza. Se nós vemos o capítulo 16, eu vou ler. No capítulo 16, o versículo 29, por que Elias no 17 ele profetiza? No capítulo 16 de 1 Reis, e o versículo 29, capítulo 16 de 1 Reis, versículo 29.
fala a respeito do reinado de Acabe sobre Israel. Versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar cultos a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, capital, né? Samaria, capital, cidade capital de Israel. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então Acabe, totalmente desviado, casou com uma mulher que adorava deuses estranhos, sacrificava vidas para esses deuses estranhos, as crianças e assim por diante. Totalmente diferente da fé, entendendo, que Deus tinha transmitido, que o povo de Israel viesse a ter. Entendendo? Aí Deus levanta um homem e fala para ele: vai lá e faz isso. Faz a minha vontade. Como eu disse para vocês, não é fácil. Mas se Deus falou, nós temos que perseverar até o fim. Aí no capítulo 17 aparece este homem que Deus enviou. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentá-lo lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Então, viu só como que é? Fazendo a vontade de Deus não é fácil, mas Deus, ele cuida. Deus cuida quando nós ponemos no nosso coração o propósito de fazer a sua vontade. Deus cuida. Deus enviou os pássaros para trazer alimento de manhã e à tarde. Porém, a Bíblia diz que devido por não ter chuva, a falta de chuva, o rio secou. O rio secou. E aí acabou a água. Elias não tinha de onde beber, tirar água, recolher água para beber. Aí Deus vem novamente e fala com ele: olha, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta, descidam e ficam por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, Elias gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Poxa, Deus te chama, Deus te manda você falar, você fala, você aceita o chamado, você fala aquilo que Deus mandou. Aí depois você tem que você vai para onde Deus mandou você ir. Ali Deus providencia alimento através dos corpos, através dos pássaros.
é necessário que você saia de onde Deus te mandou você ir, para você ir para um outro lugar. Deus te manda você ir para Serepta, e lá Deus usaria uma viúva. Aí chega lá a viúva, uma mulher que pobre, que tinha alimento só por um dia para ela e para o filho. Não é fácil fazer a vontade de Deus, mas se perseverarmos, nós iremos colher frutos e sair cantando o hino da vitória. Aí a viúva obedece a palavra de Elias. Ela obedece a palavra de Elias, faz aquilo que Elias pediu para ela fazer. Ela fez, trouxe o alimento para Elias primeiro. Elias se alimentou, e se nós formos ver no versículo 16, vai dizer assim, vamos no versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, e até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, até o dia que, enquanto tiver seca, a farinha não vai acabar e nem o azeite vai acabar. Enquanto estiver seca. Ela foi e fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias, versículo 15, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha, versículo 16, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, você pode dizer, mas Ronaldo, o que tem a ver isso aqui com Paulo? Eu estou dando o exemplo de que quando nós recebemos uma mensagem da parte de Deus, uma orientação da parte de Deus, e procuramos fazer, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Como aqui, Elias, ele recebeu uma ordem para ir profetizar contra Acabe, contra o pecado de Acabe, contra a casa de Acabe. Aconteceu. Só que você vê que profetizou, teve que fugir para o riacho, para leste de Jordão, em Querite. Chegou ali, Deus cuidou dele através dos pássaros. Beleza. Aí Deus, uma necessidade, falta de água, Deus manda ele para Querite. Chega em Querite, uma viúva pobre. Porque a visão de hoje é o seguinte: Deus falou e vai acontecer, e aí nós criamos expectativa que vai ser aquele negócio assim, e talvez não. Deus usa coisas simples para nos abençoar, se nós estivermos na direção de Deus. E ali Deus usou aquela viúva pobre. Elias não questionou não, beleza? Entendeu? É por isso que eu tô dizendo, não é fácil. E não foi diferente com Paulo. Paulo, ele obedecendo a orientação da parte de Deus, o que Paulo fez? Paulo foi para Filipos. Deus mandou ele para Filipos, ele foi para Filipos. Ele não queria ir para Filipos. No princípio, não é que ele não queria. A intenção dele era ir para outra região. Queria ir para a Ásia, queria ir para Galácia, mas Deus falou, não, você vai para Filipos. E quando ele chegou em Filipos, num dia de sábado, versículo 13, ele obedeceu à ordem de Deus. No dia de sábado, ele estava procurando um local para orar. Outra coisa, nós só vamos conseguir vencer se nós orarmos. É lógico, existe vigilância, temos que vigiar. A Bíblia fala orar, olhai, vigiai e orar. Olhai, vigiar e orar. Então, só vamos vencer se nós tivermos uma vida de oração. É lógico, eu estou dizendo. Opa, olhou, viu que o negócio não é bom, já vigiou. Vamos orar. E procurando um local da oração, na beira de um riacho, como era o costume deles, encontrou algumas mulheres, e dentre essas mulheres, havia uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E Paulo, pregando a palavra para aquelas pessoas, esta mulher, ela deu atenção, ela deu ouvido, ela creu na palavra de Deus e abriu o coração para entender a mensagem. E o que ela fez? Ela aceitou e falou, não, vamos para casa. Chegou na casa dela, Paulo prega para toda a família dela, e eles aceitam a mensagem do evangelho, são batizados, e ali ela convence a Paulo e os seus companheiros a ficarem na casa dela por alguns dias. E segundo os historiadores, a igreja de Filipe nasceu na casa
A igreja de Filipos nasceu na casa de Lídia. A igreja, depois a igreja... Quando eu falo igreja, o salão, eu não sei se naquele tempo era salão, como era construído. Se fosse nos dias de hoje, né, alvenaria, entendeu? Nasceu na casa de Lídia, uma grande igreja. Aí, como de costume, a partir do versículo 16, não vou ler tudo aqui, mas como de costume, eles sempre, entendeu, procuravam um lugar para estar orando, ou ia para a oração. E aí um certo dia, indo para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, irmão? É lógico, eu creio que você que vai estar assistindo esse vídeo, você é uma pessoa prudente. Se não for, cuidado, com muita bajulação. Principalmente quando esses elogios demais tira a glória de Deus. Não é errado você elogiar alguém, você parabenizar, você honrar as pessoas, não é errado. Porém, nós temos que ter o discernimento, que tem limite, né? E nós, às vezes que recebemos elogios, sempre mostrar para a pessoa que a glória é de Deus na simplicidade, com cuidado, né, para não magoar aquela pessoa, porque às vezes a pessoa ela começa a falar sem intenção, entendeu? Então, para a gente não magoar ela, a gente fala: querido, é Deus que faz, a glória é de Deus, é Deus que nos usa. Se acontece é porque é Deus que faz. Se está acontecendo alguma coisa, se Deus está te usando, se está alguma coisa acontecendo, é Deus que faz, a glória é de Deus, a honra é de Deus, nós somos simplesmente instrumento de Deus nesta terra. Aí, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito saiu. Então vocês entenderam por isso que eu quis dizer isso? Porque às vezes ela era usada por um espírito maligno. E o espírito maligno estava elogiando Paulo, elogiando seus companheiros. Entendendo? Mas Paulo, com discernimento, falou: sai dela. Isso não é normal. Só que, porém, as consequências deste milagre veio. E é tão interessante, né, que quando acontece algo, Deus usa a gente, Deus usa você, Deus nos usa e opera um milagre, a gente fica na expectativa, esperando: oh, glória a Deus, né, coisas boas vão vir após este milagre, né? E às vezes nem sempre é assim, né? Aqui, se nós formos ver as consequências deste milagre que Paulo operou, Deus usou Paulo para operar, foi ruim. Por quê? Porque esta mulher, como nós lemos aqui, ela dava lucro para os seus senhores, para os seus donos. E a partir do momento que o espírito saiu dela, ela não conseguia fazer mais adivinhações. Ela não conseguia mais enganar as pessoas. E aí o que aconteceu? Descobriram que foram Paulo e Silas, seus companheiros, que repreendeu o espírito e ela parou de fazer esse tipo de adivinhações. O que eles fizeram? Versículo 19: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Entendeu? Então, tipo assim, poxa, libertamos uma mulher da opressão maligna, mas como recompensa, fomos agarrados e levados à praça pública perante as autoridades e as pessoas. E aí eles começaram a falar mais contra Paulo e seus companheiros. Versículo 21: propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. Versículo 22: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão.
O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés e mãos. Meu Deus! Fazendo a vontade de Deus, fazendo coisas boas, e como recompensa, serem açoitados. Após serem açoitados, ser lançado na prisão, no cárcere inferior, que era um lugar pior do que o cárcere superior. Segundo os estudiosos, diz que ficava na parte de baixo, aonde tudo aquilo que era jogado da parte de cima caía lá embaixo.